A nossa mesa agora da tarde propõe o debate sobre o serviço social e a saúde do trabalhador, atuação no benefício por incapacidade. Gostaríamos então de chamar para compor essa mesa a assistente social do INSS de Porto Alegre, também representante técnica da gerência executiva, graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Pelotas e pós-graduada em Saúde do Trabalhador pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a senhora Ângela Maria Fener. Também vou convidar para compor a mesa a professora Jussara Maria Rosa Mendes. A professora Jussara é doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, docente do atual curso de Serviço Social da recém-criada e da mais nova Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso para nós é motivo de bastante orgulho, uma vez que ele encerra, ele concretiza uma luta dos assistentes sociais no estado do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece o curso de Serviço Social na cidade de Porto Alegre, o que faz parte das nossas lutas, e para nós foi uma grande conquista poder oferecer o curso de Serviço Social numa universidade pública aqui na cidade de Porto Alegre. A URGS, na verdade, é a segunda universidade do estado. A primeira é a Unipampa, que funciona na cidade, que tem a sua sede na cidade de São Borja, e para quem não é daqui, é uma distância bastante considerável, fica a 500 quilômetros da cidade de Porto Alegre. É uma cidade de fronteira com a Argentina. A professora Jussara também é docente do programa de pós-graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do NEST, do Núcleo de Estudos em Saúde e Trabalho. Seja bem-vinda, né, Jussara? E Ângela, a gente se sente muito honrado com a presença de vocês. Eu queria acrescentar, a Ângela também faz parte, conselheira aqui do CRES, do Rio Grande, do Sul, e a gente fica muito feliz com a oportunidade de termos companheiros do conjunto Cefes-CRES. Também Jussara já esteve na presidência da ABEPS, são pessoas que atuam, que militam aí no fortalecimento dessa profissão. Vamos começar, então. A Ângela vai iniciar. É bom, Jussara? Quer começar, Jussara? São 40 minutos para cada expositora e logo depois a gente abre para o debate, então. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite do CRES, do Cefes. Parabenizo pela iniciativa, que vem em muito boa hora. Nós temos acompanhado aí, o esforço do grupo que vem trabalhando e desenvolvendo suas atividades na Previdência. Quero falar primeiro me justificar que a minha voz está horrível, Eu fiquei durante esses dias meio calada, tentando me poupar, mas vocês já viram, quem é de fora, que o nosso clima não perdoa, a umidade excessiva. Então, agradeço, peço desculpas e agradeço. Ao mesmo tempo, eu quero dizer da minha alegria, e tenho ocupado esses espaços, junto com o CRES local e Cefes, na discussão da área de saúde do trabalhador. Eu venho estudando essa área há mais de 15 anos, e trago um fato que, quando eu fui fazer meu doutorado, alguém me disse: tu não acha que está na hora de voltar para o serviço social? Tu deveria estudar uma temática que fosse do serviço social. Mas eu continuava lá com a bandeirinha. Então eu fico muito, muito feliz de poder trazer um pouco do que tem sido as nossas discussões. Hoje nós temos vários alunos que já passaram por orientação, formados nessa área. A própria Ângela, que concluiu o curso de especialização, e estamos aí para colaborar. Bom, dito isso, eu montei a minha fala, e por isso nós combinamos, então, de que eu iniciaria, eu falaria mais amplamente, e a Ângela, então, vai trazer a experiência dela especificamente.
E o ponto de partida da minha fala é exatamente colocar que nós estamos diante de uma temática da maior relevância. Da maior relevância porque ela expressa exatamente duas áreas do conhecimento, que é saúde e trabalho, que são categorias centrais, vitais, e que sintetizam ao mesmo tempo uma série de possibilidades, mas também de contradições históricas. Se nós estudarmos só o trabalho, já teríamos muitas e muitas contradições aí presentes. Imagine quando nós vamos então cruzar e trabalhar essas duas categorias, né, que é a saúde e o trabalho. Pensando nisso, então situei esse meu ponto de partida, no qual então eu vou falar um pouco do cenário contemporâneo, questão social, trazendo um pouco as expressões da questão social nessa temática específica, a saúde, o trabalho, o conceito ampliado de saúde e o trabalho na atualidade. E, paralelo a isso, quais são os desafios mesmos para o serviço social? Bom, a primeira questão, e eu também costumo dizer que a gente vem falando de transformações societárias aí, ao longo dos anos, transformações do mundo do trabalho, e eu lembro sempre que na faculdade, eu saí da PUC recentemente, foram 20 anos de PUC, né? E nós falávamos de transformações no mundo do trabalho, sabe? Como se isso acontecesse lá fora. Não passava pelo âmbito nem da universidade, mas isso estava acontecendo lá. Então, as nossas primeiras aproximações com essas mudanças e que vem aí solapando e arrasando realmente tudo o que se encontrava sob uma certa ordem, né? Essas transformações, então, do trabalho, né, ela traz inúmeras exigências. E essas exigências, elas vêm se expressando num ritmo aumentado de trabalho. Hoje, o trabalhador, ele está orientado pela cadência das máquinas automáticas, tá? É ela que dá o ritmo, pelo controle reforçado. Hoje tem novos sistemas de controle, de cartão ponto. Quando eu entro na instituição e ligo o computador, eu estou plugado, naquele momento eu já estou sendo observado e acompanhado. As câmaras de vigilância, né, no ambiente de trabalho, hoje não precisa nem o cartão ponto, já é discutido se deve ser mantido, exatamente porque tem essas outras formas de controle. A redução dos tempos mortos, que é a porosidade do trabalho, é aquele espaço entre o momento que eu realizo a tarefa e eu vou até um outro espaço, eu retorno, eu busco alguma coisa na prateleira e eu volto. Essa porosidade, ela foi praticamente banida. Até a ida ao banheiro, a gente sabe o que acontece com o trabalhador, né? A ida ao banheiro, quando ele se afasta para falar com o colega. Então, tudo isso é controlado e foi realmente cortado. Uma outra questão é a flexibilidade na contratação da mão de obra. Nem se fala mais em terceirização. Hoje é pessoa jurídica, são as cooperativas, são outras formas, né, que tornam cada vez mais flexível essa mão de obra. A gestão just in time, que nós também já viemos falando de longa data, que é o trabalho sem estoque. O que eu faço hoje eu entrego amanhã e eu recebo o pedido, então num ritmo acelerado, porque realmente eu tenho que prestar contas daquelas solicitações. Complexificação dos sistemas, né? O trabalhador tem que criar as suas estratégias de sobrevivência para enfrentar essa complexidade. Tudo online, entrar no sistema em alerta máxima, em atenção permanente. Então, as tarefas desse trabalhador, ele tem que usar todos os sentidos e estar plenamente alerta para um novo comando. E a gente sabe que o ser humano não nasceu, não foi criado para estar em permanente alerta, né? Nós temos que ter o descanso,
temos que ter o repouso, temos que ter a pausa, né? E o que vem acontecendo, e nós vamos ver mais adiante, e também costumo dizer que a urgência, ela tomou lugar do importante. Então, nós temos atividades da maior importância, mas que não podemos desenvolver, porque surge uma tarefa que é urgente, e nós temos que encaminhá-la imediatamente, né, para o nosso gestor. Se nós falarmos ainda, continuando nem estou cuidando das transformações do mundo do trabalho, né, há uma transformação na prescrição do trabalho. A tarefa mudou. Se essa tarefa mudou, ela tem uma nova prescrição. Essa mudança, ela é uma mudança na natureza do trabalho, que é definido como missão. Então, hoje, a empresa, ela não tem só essa finalidade de produzir o sapato, né, do supermercado, ela tem uma missão a cumprir para além daquela sua atividade fim, né? E isso está presente, inclusive, na prescrição, porque o próprio trabalhador, ele é chamado a compor esse mundo, a compor essa missão. Então, ele é o trabalhador que ele vai vestir a camiseta. Ele tem que vestir a camiseta e, se não fizer, ele é considerado incompetente. Então, isso são algumas formas de exigências comportamentais com implicações subjetivas. Então, isso vai acontecendo. E eu também lembro que aqui, num hospital da cidade, quando fui em busca de um atendimento, as moças que faziam a atenção imediata, elas usavam um crachá. Eu sou o hospital tal. Então, o trabalhador, ele passa a ser a instituição, ele é aquilo. Na minha instituição, que eu trabalhei durante 20 anos, o slogan é: viva esse mundo. Imagina esse trabalhador, quando ele se aposenta, quando ele é demitido, o que significa para ele deixar de viver esse mundo, deixar de ser aquela instituição. Então, é um sofrimento imenso e é uma implicação subjetiva que vai se construindo ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. A autoprescrição. Desculpa, eu vou... Na autoprescrição, é aquilo que o Ricardo Antunes fala. O trabalhador, ele passa a ter e a assumir o cronômetro de si mesmo. Ele vai ser controlado por ele próprio e pelos seus colegas de trabalho, porque é o grupo, é a equipe que tem que desenvolver aquela determinada tarefa e tem que cumprir com aquela produtividade. Um pouco adiante, então, transformações do emprego. O que isso significa? Que todos nós também já falamos muito de precarização, mas há uma precarização objetiva, né, que é a precarização do contrato de trabalho, feito através da terceirização, da pessoa jurídica, das cooperativas que eu falei anteriormente. E a subjetiva, que é uma precarização de direitos. Uma precarização de direitos que o trabalhador vai lentamente perdendo essa condição na medida em que ele se torna dependente de manter-se naquele local, e para manter-se naquele local, ele então depende das orientações e das normas que vão lhe sendo impostas, né? Eles dizem, né, o importante é ceder esse lugar rapidamente. Então, há uma rotatividade de trabalhadores tão grande que eu aceito o que me está sendo imposto, né, numa precarização subjetiva. As formas diversificadas, então, que eu já falei de contrato, né, organização e condições de trabalho, né? O próprio trabalho em casa hoje é uma forma de precarização e uma outra forma de contratar fora do ambiente da empresa ou da fábrica, e diferentes formas de instabilidade. O trabalhador, ele pode ser demitido a qualquer momento. Para isso,
para que ele não seja demitido, existem outras formas de exigência. E ele, então, vai trabalhar com a competição, com a capacidade de se apropriar de novas formas de realizar aquele trabalho. Então, é o trabalhador que nós chamamos de polivalente. Com isso, há um impacto direto. Hoje, nós não temos mais pessoas com longa história ocupacional. Hoje, há uma rotatividade tão grande que isso que eu falei anteriormente, olha, eu trabalhei 20 anos na PUC, bom, é uma história já do passado, porque hoje, inclusive, a empresa, ela já é um ponto positivo na medida em que esse trabalhador, ele tem uma história de experiência em vários outros locais. Bom, dito tudo isso, na verdade, o que eu quero passar é que são perversas expressões do trabalho que vão tensionando as diferentes transformações e que representam mudanças que exigem compreender este trabalho como um produto histórico que vai impactando na saúde e na vida sob diversas formas. Então, é isso que nós temos que compreender, que essa forma como ele vai se organizando, ele vai impactando seriamente na vida desse trabalhador e na saúde deles. Então, trazendo isso para o âmbito da saúde, com relação à saúde, é necessário, então, trabalharmos com o que eu chamei de conceito ampliado de saúde. É um conceito, a professora Anita Ebomoni, é uma pesquisadora francesa, que eu tive a honra de trabalhar algum tempo com ela foi minha tutora, e ela traz, então, esse conceito que é importante, onde ela fala que a saúde é exatamente esse processo dinâmico pelo qual o indivíduo se constrói e caminha. Processo que se inscreve no trabalho, nas condições de vida, nos acontecimentos, nas dores, no prazer, no sofrimento e em tudo que constrói a história individual, na singularidade, mas também a história coletiva, pela influência das diversas lógicas na qual a saúde se insere. Então, é exatamente disso que ela fala. Se ocorrem mudanças aqui, eu também tenho que compreender a saúde a partir de um conceito ampliado. Eu coloquei 2 outros conceitos que não vou me deter, que é da Lei 8080, e um conceito que eu também venho trabalhando, que é essa articulação entre as interfaces sociais. Trazendo isso, essa relação da saúde e trabalho, então eu trago uma matriz na qual, pode passar, na qual é muito ruim, porque eu fiquei de costas, e aí, a saúde e o trabalho, onde eu trago, se o trabalho mudou, se ocorreram transformações do trabalho, bom, o conceito de saúde também mudou a partir, então, da Lei 8080, a partir, então, do que significa ter saúde na nossa Constituição hoje. Bom, se mudou o conceito de saúde e o trabalho também mudou, esse processo de saúde, mudança, de saúde, doença, também mudou. Ele vai sofrer outras influências. A forma de adoecimento hoje e os motivos que levam ao adoecimento também mudaram. Então, nós temos que considerar que ocorreram mudanças importantes nesse âmbito e que as repercussões desse processo como um todo, ele vai se dar diretamente na saúde do trabalhador. Então, é necessário que se faça essa articulação entre as transformações do trabalho a partir da compreensão da saúde do trabalhador sujeita aos determinantes sociais do adoecimento. Então, eu estou incluindo um novo termo, dizendo que a concepção de saúde do trabalhador que nós trabalhamos é que os determinantes sociais, então a articulação entre todas as questões da sociedade vão influenciar diretamente na saúde desse trabalhador. E eu trago aí um conceito importante de saúde do trabalhador, que ele expressa exatamente isso que eu estou falando. E que, na verdade, é isso.
esse conceito ele trata da articulação desse conjunto de conhecimentos e intervenções que vão incidir sobre as condições efetivas do processo de saúde e doença e da proteção social, que é disso que nós estamos falando durante esses dias todos aqui, os debates todos aqui que vivemos. Eu trago apenas, para que possa ilustrar um pouco, um quadro que fala da evolução conceitual de saúde do trabalhador e que não estarei abordando o quadro em si, mas que vou trazer a questão dos determinantes do processo saúde e doença, nessa evolução toda, nessa evolução toda, e os momentos em que nós tínhamos o determinante biológico e o médico tinha a figura central, o determinante ambiental, no qual a equipe de trabalho, aí formada por todos que compõem essa equipe, o enfermeiro, o atendente, o engenheiro, o técnico de segurança, eles detinham, então, esse papel fundamental. E, se nós passarmos para o social ele vai se apoiar nos determinantes sociais. E os determinantes sociais é que vão oferecer, que vão garantir essa perspectiva, que é a participação efetiva do trabalhador neste processo. Por quê, gente? Porque quando a gente diz que os determinantes do processo saúde e doença é social, muda completamente o papel do usuário. Ele deixa de ser um usuário do serviço para ser sujeito das nossas ações. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que eu queria estar demarcando aqui hoje com essa minha fala. E falar de que o trabalhador, a visão desse trabalhador é de um trabalhador sujeito das nossas ações, isso não é uma retórica, não. Isso é essencial na concepção de saúde do trabalhador, que não é mais o usuário ou o objeto das nossas ações. Então, acho que esse ponto, para mim, ele é um ponto importante. E eu trago a seguir, apenas para estar exemplificando, a concepção de determinante social, para que isso possa ficar bem demarcado para nós. E a determinação do processo de saúde e doença, então, ele é resultante dos diferentes determinantes sociais, onde estão presentes as condições socioeconômicas, de trabalho, moradia. E as doenças, elas são socialmente produzidas, historicamente determinadas, a partir dessa concepção. Confere, então, papel central à organização social no processo, na produção do processo saúde e doença, e evidencia o papel dos sistemas de saúde e do modelo de atenção. Então, para mudar essa realidade, é imprescindível a participação, o envolvimento com a organização social da sociedade. E a Previdência, que é isso que nós estamos aqui discutindo hoje, ela também deve estar aberta para essa perspectiva, porque ela também sofre a influência da sociedade. E um exemplo clássico aqui que eu trago, é um exemplo vivido por nós recentemente, que foi o aumento para os aposentados, né? Foi dado um índice, os aposentados que estão organizados, né, de longa data, que têm uma organização social, se articularam, lutaram, e o que conseguiram? Bom, lá vão lá e mudam e conseguem passar, né, nesse momento, a partir da sua organização. Então, é imprescindível que nós estejamos articulados com a sociedade civil, com a sociedade organizada, né, com os sindicatos, né, com os trabalhadores em geral. Tanto, e eu falo mais adiante, eu já estou me antecipando, tanto internamente, né, então a organização do serviço social internamente, com a equipe, com os técnicos,
né, com os trabalhadores que vão em busca dessa atenção, mas externamente também buscar esse respaldo, esse apoio da sociedade. Eu trouxe aqui o que eu chamei de superação de alguns nós, né? E esses nós, eles dizem respeito que a saúde do trabalhador, ela deve reconhecer a concepção de adoecimento que hoje nós temos. Ela é uma concepção só daquilo que é visível, só aquilo que eu posso ver. Então, mas nós lidamos hoje com doenças na área de saúde mental, com as doenças osteomusculares, e que são doenças invisíveis, são doenças que eu não vejo, né? E eu lembro de um dia que eu passava mal, tinha tido um problema de tireoide, e havia um elevador no prédio onde eu trabalhava, e eu só poderia usar se o vigilante visse que eu tinha algum problema de saúde. Só que eu não tinha condições de subir a escada. Ele disse, mas a senhora não tem nada? Então, é bem isso. Essa concepção de que a doença é só aquilo que é visível, ela está disseminada, e é com isso que nós lidamos, com essa tensão entre o que é visível e o que é invisível, né? Então, existem outras formas de produzir adoecimento que são invisíveis para os fins de diagnóstico, e que nós temos que pensar e começar a trazer isso para as discussões. Uma outra questão importante é o pós-adoecimento e incapacidade. O medo de perder o emprego, o medo de dizer que está doente, muitas vezes faz com que eu acabe tornando a minha doença crônica e protelando, trabalhando com dor, trabalhando com dificuldade, exatamente para que eu não me afaste. Porque no momento que eu me afasto, o retorno, eu passo a ser um peso para os colegas, né, na maioria dos casos, né, e eu não vou conseguir alcançar as metas coletivas, como eu dizia anteriormente. Uma outra questão é incapacidade para o trabalho versus inaptidão para o mercado, a relação com o perfil do trabalhador. As pessoas se tornam capazes para o trabalho, mas isso não quer dizer que esteja apto para desenvolver a mesma ocupação. Um exemplo, um motorista de caminhão que sofre um acidente e que ocasiona uma morte. Ele se afasta, ele tem sérios problemas de depressão, se afasta. A volta dele para o trabalho, então ele é considerado apto, mas ele volta e ele não consegue mais dirigir. Então, são questões que nós lidamos no nosso dia a dia e que nós temos que superar esses nós. Como atender a essas questões no nosso dia a dia? Trago a seguir os significados do adoecimento e a incapacidade para o trabalhador. E aí é aquilo que a gente sabe, né? Essa incapacidade, o adoecimento, o trabalhador, ele se sente não reconhecido, então, como trabalhador, ele se sente descartável, um estigma social, a perda do trabalho e renda. Isso traz um impacto sério para a família e para o meio social. E para o empregador, isso também traz impactos e tem outros significados, porque ele vai substituir esse trabalhador, ele vai perder a sua capacidade produtiva e também a questão do estigma social. Então, esse significado do adoecimento e da incapacidade, ele acaba atingindo tanto o trabalhador como o empregador. Eu trouxe uma figura. Essa figura é resultado de uma pesquisa que já foi feita há mais de 2 anos,
da qual participaram 50 pessoas acidentadas. E eu trouxe aqui as falas dela, de um material da pesquisa, e que diz exatamente isso, né? Pós-acidente, pós-adoecimento, como é que esse trabalhador se sente, né? E aí, aquilo que eu falava antes, não reconhecido, sem proteção social, a demissão, o desemprego, a reinserção social e laboral, tendo que conviver com isso. A autoimagem e a autoestima acabam sendo diretamente impactados, com limitações físicas, psíquicas e sociais, as relações sociais e familiares afetadas e modificadas, a volta à família ao atender esse trabalhador acidentado ou com um adoecimento mais grave, isso altera completamente a composição familiar. E essa é uma área muito pouco estudada por nós, que ainda carece de estudos de nossa parte. Nesse estudo, e eu vou trazer um exemplo aqui, eu estou com a minha companheira Dolores, que trabalha na pesquisa junto, um dos casos que a gente foi visitar, que eram os trabalhadores com afastamento por mais longo tempo, a esposa não estava em casa. E quando ela chegou, ele disse, olha, são da pesquisa sobre acidente de trabalho, vieram conversar comigo, saber como é que eu estou. Ela disse, já falaste para elas que ficaste impotente depois do acidente? Então, essas são questões que a gente não considera, sabe, que não fazem parte das nossas inquietações, porque a gente tem que chegar mais próximo dessa realidade para saber o que está acontecendo. Dito isso tudo, eu trago, então, quais são os desafios para o serviço social diante de todo esse cenário, de todas essas transformações, de todos esses impactos aí para a área de saúde do trabalhador, né? Quais são os desafios para o assistente social na Previdência Social, tendo a direção atenção à saúde do trabalhador? Significa, então, reconhecer, eu acho que antes de qualquer coisa, reconhecer esse espaço profissional como contraditório, que é um espaço de materialização dos conflitos que envolvem o capital e trabalho na sociedade capitalista, e que foi largamente falado aqui pelas pessoas que participaram dessas mesas, né, e que eu estou trazendo, porque é exatamente isso, é um espaço contraditório. Compreender isso, né, compreensão do trabalho, de suas diferentes expressões, como elemento central para entender a saúde do trabalhador. Não tem como entender a saúde do trabalhador se eu não compreendo quais são essas expressões do trabalho hoje. Também como desafio para o serviço social, compreender o papel do Estado na regulação social, que expresso nas formas de mediação entre as classes sociais e a correlação de forças que se estabelece entre elas. O Estado, que também é fruto dessa correlação de forças que se estabelece entre as classes sociais. Então, compreender esse meio onde tudo isso realmente se desenvolve. Também a Previdência, compreender a Previdência Social como uma política social pública que se constitui em um dos núcleos mais burocratizados e formalizados da proteção social, e que reflete a atenção pela busca de direitos sociais em detrimento apenas dos direitos relacionados ao trabalho. Se a gente olhar para a história, né, da Previdência, nós vamos ver que muitas coisas já mudaram e vêm mudando ao longo desses anos, mas muitas marcas dessa história ainda estão presentes, porque a Previdência sempre atendeu ao trabalhador formal sob uma lógica do seguro social, no qual os riscos sobre a saúde do trabalhador, eles eram socialmente aceitáveis. Isso acaba dando uma direção que vai contribuir para uma orientação de consertar a saúde do trabalhador, ao invés de vigiar.
ao invés de estabelecer uma vigilância. Então, nós temos que compreender essa história e compreender que ela também vem mudando, mas que tem ainda uma longa caminhada pela frente a ser percorrida. Mais desafios que eu trago, né? Então, o reconhecimento do papel institucional do serviço social e sua interface como política da saúde do trabalhador e com as demais políticas públicas. A atenção à saúde do trabalhador, na verdade, ela pressupõe a sua articulação interna, né? Interna, que eu falava antes, com as equipes locais, com os trabalhadores de dentro e externamente com as outras políticas. O que eu estou falando é trabalhar com a intersetorialidade e com a interdisciplinariedade. A saúde do trabalhador, ela pressupõe esse trabalho interdisciplinar. A saúde do trabalhador, ela não é feita somente por um profissional. Qualquer área sozinha não dá conta de atender a saúde do trabalhador. E eu lembro das questões que foram encaminhadas, uma colega que eu não sei se ela já foi embora, em que ela trazia que o assistente social não pode participar das capacitações, o assistente social vai lá, só pode ficar 2 horas. Isso não vai dar em lugar nenhum, porque ao falarmos de saúde do trabalhador, nós estamos prevendo a participação de todos os trabalhadores envolvidos nessa temática, de todas as áreas, seja psicologia, serviço social, medicina, o técnico de segurança, os técnicos que atendem lá, todos os envolvidos, porque a saúde do trabalhador, que nós falamos, que ela está embasada nos determinantes sociais, a saúde do trabalhador, para que ela de fato se desenvolva, é necessário, sim, o trabalho articulado e interdisciplinar. Então é disso que eu estou falando. Então, compreender também, o serviço social deve compreender como se expressa a saúde do trabalhador na atualidade. Eu ainda falava, e eu tinha, quando o assistente social trabalha internamente, é trabalhar na articulação, e que é o que eu sei, que eu tenho acompanhado o trabalho da Ângela, com os peritos, na articulação com os peritos, com a administração, com o orçamento, com o planejamento, né? Eu acho que são todas as instâncias, né, que a Ângela também depois vai estar falando aí. E é no conjunto destes desafios que as respostas profissionais, sim, devem ser construídas. Eu já estou concluindo, tendo claro que o objeto profissional do assistente social na política de saúde do trabalhador, eu trago como as diferentes expressões e determinações do processo de saúde e doença do trabalhador e as implicações do afastamento, incapacidade, como é tratado, no trabalho, no âmbito profissional e social, e seus condicionantes relacionados ao trabalho e à proteção social. É compreender o que leva este trabalhador a se afastar e quais são as consequências para ele e para a sua família na sociedade. Ainda, a atuação do assistente social, essa sua atuação profissional, exige um conhecimento da realidade, uma leitura crítica dessa realidade, para ser propositivo. Eu tenho que fazer essa leitura crítica para que eu possa propor. Eu posso olhar para a sociedade e não apenas para a instituição. Eu tenho que olhar a instituição e a sociedade, o conjunto. E o que o Zé Paulo fala lá, e que eu achei interessante trazer, é a dimensão investigativa da profissão. Não como pesquisador, mas no seu projeto de trabalho, de intervenção, que ele possa trazer essa dimensão investigativa, essa visão global da dinâmica da sociedade mais ampla, mediação do objeto com a questão social mais ampla, né? Contextualização da intervenção profissional, alcances e limites da ação profissional, tendo claro essa dinâmica societária que vem ocorrendo, apropriação crítica do conhecimento, com domínio teórico, documentação legal,
sistematização das experiências, e eu trago dessa forma, não como um e depois o outro, né? Trago mais didaticamente, né? E o enfrentamento dessa realidade, então, ele vai expressar no objeto profissional. E eu já estou finalizando. Ainda a atuação profissional, ela tem que buscar essa articulação, que eu já falava, institucional, que vai lhe dar a legitimação do trabalho, que passa fundamentalmente pela capacidade de articulação com a sociedade, e aí com a organização dos trabalhadores, com as instituições empregadoras, com as instituições públicas, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o Ministério, o SUS, os Serestes, as universidades, tá, entre outros tantos que tem aí. A construção de projetos que estabeleçam parcerias, responsabilidades, e que abram caminhos para ações que criam condições para a efetivação do direito à saúde. Essa atuação profissional, ela é uma relação que se constrói e que se estabelece com o trabalhador segurado na compreensão desse trabalhador como sujeito, relembrando aqui, para finalizar, capacidade de trabalhar interdisciplinarmente no planejamento, na gestão, em qualquer das instâncias que eu esteja, e no conjunto de competências, estabelecer a relação com o nosso projeto ético, político, profissional, que foi amplamente falado aqui durante esses 2 dias pelos palestrantes que aqui nos antecederam. Reconhecer o papel histórico e atual do serviço social na Previdência, na afirmação dos direitos sociais e na defesa da política pública, contribuir para que se avance no enfrentamento das lacunas, dos nós que eu falava, produzidas ao longo da construção da Previdência Social, ou seja, o trabalho vai se transformando e as formas de enfrentar as refrações por ele produzidas não se alteram ao longo desses anos. Trago as referências que eu utilizei, algumas delas, e encerro com uma figura colorida da Tarsila, né, como um presente para aqueles que conseguiram ficar até o final, e que é uma artista que sintetiza essa capacidade de expressar a diversidade, né, em suas obras, de expressar o cotidiano com toda a sua diversidade possível. Me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço a todos e ao CRES e ao Cefes. Muito obrigada, Jussara, pelas suas palavras e por tanta disciplina, né? Foi exata, foi precisa nos 40 minutos. Vamos passar agora para a Ângela, né? Desejando. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite recebido e dizer que é um grande desafio participar desta mesa, principalmente contigo, Jussara, que tanto me ensinou nesta área, e trazer algumas reflexões sobre o tema o serviço social, a saúde do trabalhador e a atuação do benefício por incapacidade, que é um tema complexo e ainda pouco discutido no âmbito da Previdência Social. E tentar trabalhar essas reflexões na perspectiva de construção de ações conjuntas, já sabendo que saúde do trabalhador não se faz de forma isolada. Então, eu trago aqui a questão no cenário das transformações do mundo do trabalho, que eu acho que já foi tão bem colocado aqui, né, pela Jussara e para os demais que passaram, mas que implicações essas transformações do mundo do trabalho traz na vida do trabalhador. E esta política neoliberal adotada na década de 90, que foi implementada, ou seja, implantada pelo governo Collor e depois implementada pelo governo do Fernando Henrique,
ele trouxe uma nova forma que refletiu e muito na vida dessas pessoas, como o desemprego, né, o aumento do setor informal, as pessoas tiveram aqueles programas voluntários, demissão voluntárias, e que isso teve um impacto muito grande na vida dessas pessoas e de todos nós. Então, o medo de trazer. Ok, obrigada. O medo de perder o trabalho, a insegurança, o estresse, o sofrimento mental, uma exigência maior na qualidade do trabalho e de escolaridade, ritmo de trabalho acentuado e acelerado, gerando competitividade, o desemprego e o próprio adoecimento. Além da ampliação dos riscos para a saúde em decorrência do meio do qual essas pessoas estão inseridas, os novos processos de produção, que é o ritmo, a forma em que nós fizemos o nosso trabalho, que é hoje com as técnicas de informática, robótica, todas essas questões que levam a uma nova forma de trabalho e a própria gestão desse trabalho, no ritmo que nós mesmos vivenciamos no nosso dia a dia. Hoje nós temos um ponto, temos metas, temos o controle sobre o nosso trabalho. Então, tudo isso gera esse adoecimento e essas questões que impactam na vida dos nossos trabalhadores. Outra questão é a maior exposição a situações de riscos sociais para os trabalhadores submetidos a condições de trabalho e meio ambiente no invisível e desconhecido setor informal. Não se sabe como que essas pessoas vivem, porque hoje todas as questões estão muito mais voltadas para o trabalhador formal. E também falando na questão da ruptura dos vínculos familiares, a dificuldade de promover o sustento, afetando a autoestima desses trabalhadores e as suas motivações, repercutindo nas relações sociais. Isto que é as questões da família, na importância da pessoa se recuperar mais rapidamente dessas questões que levam ao adoecimento. E diante de toda essa realidade, a gente trouxe um quadro para contextualizar as questões dos acidentes de trabalho de 2008, e nós verificamos que os acidentes de incapacidade temporária atingem 646.035 trabalhadores. Por incapacidade permanente, 12.771. E desses nós temos óbitos de 2.757. Outro dado que a gente observou, que a maior incidência de acidentes está na faixa etária de 20 a 34 anos. Outro dado significativo que a gente observou também é que a maior incidência de acidentes sem registro, que é a CAT, está registrada na faixa etária de 40 a 44 anos. E o que nós observamos também, depende-se, né, do quadro acima, que exige uma subnotificação, porque refere-se apenas a trabalhadores com carteira assinada e que contribuem para a Previdência. Então, nós temos um dado parcial dos acidentes ocorridos em relação aos trabalhadores. Então, questões que a gente levanta, que é importante, é que para que a gente tenha uma visão maior sobre o quadro da realidade de doenças e acidentes, é que a inexistência de dados que permitam estimar a ordem de grandeza da mortabilidade por doenças e acidentes do trabalho que incide sobre os trabalhadores no Brasil. Não são contabilizados os acidentes e doenças dos trabalhadores autônomos, dos empregados domésticos, dos servidores públicos, das quais uma grande maioria aqui também se enquadram, vinculados a regimes próprios de previdência e a totalidade dos trabalhadores do mercado informal. Temos carência das informações sobre a real situação da saúde do conjunto dos trabalhadores
que dificultam, então, um estabelecimento de critérios para que possamos planejar e intervir em segurança e saúde e definir as prioridades nesta área. E a precariedade das informações sobre o agravo a doenças, a saúde da parcela dos trabalhadores que não são cobertos pelo seguro de acidente do trabalho, que também dificulta a conformação desse perfil. Então, isso são questões relevantes que temos que considerar para ter uma real situação do adoecimento e dos acidentes com nós, que somos todos trabalhadores. Então, dentro dessa perspectiva, nós também temos a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, que, na verdade, ele envolve 3 ministérios. Né? É uma política transversal e setorial, como a Jussara já havia dito, que é uma política que não se faz de forma sozinho. Não é um ministério que vai dar conta de toda a política que envolve a saúde do trabalhador. Então, a Política Nacional da Saúde do Trabalhador, ela traça diretrizes e estratégias conjuntas entre os ministérios, como propósito a melhoria da qualidade de vida e de saúde do trabalhador. Então, aí nós temos ações que a própria política traz. Que ações são essas? É a atenção integral à saúde do trabalhador, é a promoção, proteção, recuperação, vigilância em saúde, ações preventivas, o ambiente de trabalho digno, favorece ações intra- e intersetoriais, a incorporação de uma rede operacional de serviços e uma política não isolada. Então, essas são as ações que a política nacional traz. E também ela traz um conceito de trabalhadores, que, como a Jussara já havia falado, da questão do que é o trabalho de forma ampliada, o que é a saúde, isso nós temos que ter muito presente. Então, os trabalhadores, na política, ela traz como são todos os homens e mulheres que exercem uma atividade para o sustento próprio ou para os seus dependentes, qualquer seja a sua forma de inserção no mercado de trabalho, tanto no setor formal ou informal da economia. Então, isso é um conceito bem mais amplo de trabalhadores. Eu vou passar rapidinho a questão do conceito que traz dentro da Lei Orgânica da Saúde, que define o que é a saúde do trabalhador, e na política traz, que é um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilâncias epidemiológicas e de vigilância sanitária, a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, nós entramos, então, no papel da Previdência Social. Sendo a Previdência uma política pública, com a missão de oferecer proteção aos trabalhadores e à sua família, no momento em que esta pessoa estiver incapaz, sem condições de poder exercer a sua atividade laboral, ela é substituída à renda para que essa pessoa, então, possa viver, né, pelo tempo em que estiver incapaz, em decorrência de riscos sociais, ou seja, está submetido a uma situação de vulnerabilidade. Ou seja, então, que riscos sociais são esses que diz na Previdência, que é coberto pela Previdência com uma política pública? Então, nós temos a gravidez, que é o risco, e o benefício é o salário maternidade. Temos os acidentes e doença, que seria coberto pelo auxílio doença acidentário, previdenciário, pela aposentadoria por invalidez acidentária e previdenciária. No caso da reclusão, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão. Na velhice, que é a idade avançada, a aposentadoria por idade.
Na morte, os dependentes teriam o benefício de pensão por morte, e na exposição de agentes físicos, químicos e biológicos, se tem a aposentadoria especial. Bom, como o INSS tem o papel, que é o órgão executor desta política previdenciária, e tem a responsabilidade institucional definida na estrutura regimental, que é promover o reconhecimento pela Previdência do seu direito ao recebimento do benefício, por ela administrado, assegurando agilidade, comodidade a seus usuários e ampliação do controle social. Que, então, seja um atendimento por excelência. Este é a missão do INSS, como órgão executor da política previdenciária. Bom, a partir de agosto de 2009, através do decreto 6.934, houve uma reestruturação organizacional no INSS que cria uma diretoria da saúde do trabalhador, reconhecendo a relevância atual da gestão do benefício por incapacidade, que hoje é um universo. Nós pegamos esses dados agora de maio, que foram 662.873 novos requerimentos com relação aos benefícios por incapacidade. Isso representa 48% dos benefícios requeridos na Previdência. Isto é um número muito significativo. E, através desta portaria que foi publicada em novembro de 2009 pelo Ministério da Previdência, que aprovou o regimento interno do INSS, que disciplina a competência na atribuição de cada área que compõe a estrutura da instituição. E o serviço social situa-se no nível da gerência executiva, vinculada, então, à seção da saúde do trabalhador. Com esse número expressivo, não se justifica que não haja um trabalho voltado a esta área. Até porque é uma demanda da população, provocada pelo próprio desemprego. E que também, por outro lado, institucionalmente, isto é um gasto muito grande em relação a esses benefícios que chega a quase 50% dos novos requerimentos. Então, dentro desta perspectiva, nós temos que lembrar que o serviço social tem um papel importante na previdência social, porque o assistente social, como objeto de intervenção, ele tem as expressões advindas das questões sociais, dita pela própria Jussara, que é manifestada pelas desigualdades sociais oriundas de uma sociedade capitalista que tem capital, trabalho, pano de fundo econômico, que tão bem foi trabalhado todos esses dias, esses 2 dias que nós estamos aqui reunidos. Então, o nosso papel é fundamental para a implementação da política previdenciária sobre a ótica do direito e da cidadania, viabilizando o acesso dessas pessoas aos serviços e benefícios. Então, contribuindo para a formação de uma consciência desses trabalhadores da proteção ao trabalho. E aí respondendo a uma demanda e reivindicações da população referente à saúde do trabalhador. E, além disso, contribuir para o aperfeiçoamento no processo do reconhecimento do direito dos benefícios por incapacidade, tendo como base norteadora a política. Porque é um tema que é muito pouco discutido e trabalhado, porque ele também tem que envolver perícia médica, envolve os trabalhadores, envolve o serviço social, os assistentes sociais, envolve os administrativos. Então, é um trabalho que precisa ser construído conjuntamente. Mas o assistente social, tendo esse papel importante na Previdência, também não pode perder de vista as dimensões da profissão,
que é o ético-político, que perpassa por todas as outras dimensões, o técnico metodológico e o técnico operativo. Então, quando vai levantar algumas questões em relação à realidade da que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, no cotidiano, quando nós vamos pensar em alguma coisa em relação à saúde do trabalhador, temos que pensar no projeto ético-político da profissão, na lei que regulamenta esta profissão, no Código de Ética Profissional, para estar pautado para atender às reivindicações que é trazida por esses trabalhadores. Então, dentro trazido pela própria prática profissional do assistente social do INSS, que ontem foi falado, a matriz teórico-metodológica pela Socorro e também pela Lúcia, na questão da matriz teórico-metodológica, que é um método que é compreendido dentro da concepção histórica dialética como um processo de conhecimento pelo qual aprende-se a realidade com vistas à sua transformação. Então, para que nós possamos entender, nós precisamos conhecer a estrutura organizacional do INSS, precisamos entender da política previdenciária, precisamos entender da legislação previdenciária e ter muito clara qual é a demanda dos nossos trabalhadores. Isto é fundamental para que nós possamos ter os eixos interventivos que traz a própria matriz, que é a socialização das informações, que é o que nós mais fizemos, que não é um simples repasse da legislação previdenciária para as pessoas terem o acesso, mas é contextualizar essa questão para que ele possa entender o que é a Previdência Social e que política é essa de proteção. E a socialização das informações, ela pode se dar tanto no âmbito interno da instituição, como no âmbito externo, através dos movimentos sociais, com trabalhadores, com as universidades, com vários setores, para que a gente possa compreender melhor as questões voltadas à Previdência Social. E temos também as ações do fortalecimento do coletivo, que é discussões com grupos permanentes, em questão da matéria de previdência, até para que possa ser alterada algumas questões relacionadas àquilo que vem beneficiar os próprios trabalhadores. E assessoria, que também se dá a todas as organizações e parcerias relacionados a grupos, movimentos sociais, referente à matéria. Para isso tudo, nós precisamos também utilizar os nossos instrumentos, né, que está posto na nossa matriz, que são instrumentos utilizados para viabilizar os direitos. Um deles, pesquisa social, que possibilita conhecer, então, a realidade, traçar um perfil desses usuários ou desses trabalhadores, para a elaboração de projetos que venham atender às demandas desses trabalhadores. Então, nós precisamos conhecer para poder intervir. Estamos iniciando um trabalho começou ainda na PUC, quando a Jussara ainda trabalhava lá, junto com a Dolores e mais colegas da gerência de Porto Alegre, né, e com as colegas de Caxias do Sul e Canoas. E estamos tentando fazer um projeto de pesquisa com um levantamento da realidade, pegando algumas APS dessas gerências que são diferentes polos, para traçarmos, então, o perfil desses trabalhadores e fazer, então, depois, uma pesquisa que venha nos direcionar o nosso projeto de intervenção, baseado na real necessidade desses trabalhadores. Porque até hoje a gente não tem muito claro. Sempre trabalhamos em cima de uma maior demanda, mas precisamos aprofundar, e a forma que nós temos em conhecer é através dessa pesquisa em parceria com a universidade. O parecer social, que contribui na decisão médico-pericial em situação em que os fatores contextuais e de restrição na participação interfiram nos fatores significativos da avaliação por incapacidade. É um instrumento que ele teve muitos prejuízos por conta do desmonte do serviço social. Eu acho que ainda nós precisamos trazer e redimensionar e intensificar
esse recurso que ele é fundamental e provado como viabilizador de direitos. E consideramos também que o cadastro das organizações da sociedade constitui-se como um instrumento que facilita a necessidade de articulação para o desenvolvimento do trabalho e atendimento aos usuários. É fomentar, né, essa parceria com as instituições. Para que tudo isso nós precisamos ter uma concepção, né, as determinações entre a saúde e doença, que já foi falado pela Jussara, mas que traz, que é uma percepção e representação do que seja a saúde e a doença, que elas são determinadas historicamente, né, vinculando-se à forma de como que a sociedade se organiza e a inserção desses indivíduos em classes sociais. Então, o modo com que os homens vivem, adoecem e morrem, além das apontadas percepções culturais individuais, é fortemente condicionada pelo modo em que a sociedade produz e distribui a riqueza ao longo da sua história. Então, nós temos os aspectos que são objetivos e temos os aspectos subjetivos. E, então, nós temos que ter bem claro essas determinações para entendermos e planejarmos alguma intervenção na área da saúde do trabalhador. Uma caracterização, por exemplo, da incapacidade laborativa. Para o INSS, a presença da doença por si só não significa a inexistência da incapacidade laborativa. Pois o que importa é a repercussão no desempenho das atividades. Para um trabalhador, isso é muito complicado ele entender. Eu estou doente, mas não estou incapaz. Mas para a Previdência, esse é o conceito. Então, como que tu vai explicar para uma pessoa que não está em condições de trabalhar e ele é dito, estás doente sim, mas não estás incapaz para o trabalho. Então, é feita uma relação. Se eu sou telefonista, o instrumento de trabalho meu é a voz. Se eu estiver em afônica, eu estou incapaz para o meu trabalho. Portanto, terei direito ao benefício. Se eu estou afônica, mas o meu instrumento de trabalho não é a minha voz, eu estou doente, mas não estou incapaz. Se para o trabalhador formal o reconhecimento desta, ou esse conceito que a legislação previdenciária traz, imagina para um trabalhador formal como isso se dá. Qual a via crucis percorrida por este trabalhador para ter o seu direito reconhecido? Então, na legislação previdenciária, a incapacidade laborativa é a impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência da alteração morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente, que pode ser de natureza temporária ou definitiva. Então, é sob esse conceito que é caracterizada a incapacidade laborativa. E o reconhecimento pelo INSS? Então, o INSS ele tem como paradigma orientador de suas ações os benefícios por incapacidade na concepção do trabalhador formal. E esta orientação ela se constitui como um dos fatores que vem dificultando o acesso principalmente dos trabalhadores autônomos, que é a grande maioria, ou uma grande parcela de trabalhadores hoje. E os seus direitos, eles não são reconhecidos porque há dificuldade no reconhecimento do nexo de causalidade, que é o local onde a pessoa está submetido, entre a atividade laboral e a incapacidade para o trabalho. Porque como ele não tem um posto fixo, ou pode até ter, muitas vezes é difícil o reconhecimento daquele nexo causal. E por essa razão, o benefício é negado e não reconhecido. Então, nós dizemos, os direitos são iguais para todos? Não, eles são diferentes. Porque no regime geral de previdência, os trabalhadores facultativos, que são aqueles que buscam a previdência por iniciativa própria e querem estar protegidos, que são as donas de casa, os desempregados, estudantes, os autônomos, os empregados domésticos, todos eles são contribuintes.
A lei diz que tem que contribuir e estar inscrito e manter essa qualidade de segurado. Eles têm tudo isso. Só que quando eles forem buscar o benefício, o direito não é reconhecido. E na minha própria pesquisa que eu fiz sobre a questão do trabalhador informal, ou seja, o autônomo, as implicações e o rebatimento, era vários segurados com o mesmo problema. Estão doentes, mas o direito não foi reconhecido. 1, 2, 3, 4 perícias. Então, e além de tudo, esses trabalhadores, mesmo contribuindo, não têm direito a acidente de trabalho, que isso é só para o formal, ou para o segurado especial, né? Ou para o trabalhador avulso. As doenças decorrentes do trabalho, a mesma coisa. Os auxílio-acidente, também. E o resultado do exame pericial não é fornecido no momento da realização da perícia médica para esses trabalhadores. Eles vão receber uma cartinha em casa. E que às vezes recebe a cartinha atrasada. E que perdem, às vezes, o único recurso, a forma de ir contra a decisão, que é um direito que todo o segurado tem. Então, essa diferenciação está bem colocada de que o tratamento não é igual para o trabalhador formal e para aquele do setor informal. Então, esses são os nossos desafios. E para que nós possamos pensar e tornar viável a nossa atuação, que é importantíssima, é elaborar e implementar o projeto de atenção à saúde do trabalhador em todas as unidades do INSS. Hoje nós temos colegas que estão vindo, né? Estamos com mais 900 colegas, com perspectiva de mais 450, e que nós temos o benefício assistencial, que é importante, mas também nós temos condições de desenvolver trabalho que venha dar conta dessa demanda que é dos trabalhadores. E precisamos pensar e compreender e analisar e situar os direitos numa perspectiva de totalidade e identificar essas múltiplas determinações. Então, a discussão que se traz também, e já começou muito incipiente, a discussão do novo olhar na forma de avaliação da incapacidade para o trabalho. Não tendo como base apenas o Código Internacional de Doença, que é o CID, mas também baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, que é utilizado hoje nos benefícios assistenciais, ou seja, no benefício à pessoa com deficiência. Que a utilização da CIF na avaliação dos benefícios por incapacidade servirá como um instrumento de apoio que permitirá a padronização de conduta e fornecerá dados estatísticos e epidemiológicos. Porque hoje, um mesmo trabalhador pode ter uma mesma doença e estar em situações contextuais diferenciadas. Ele também pode ter a mesma doença e ser um trabalhador formal e o outro que é do setor informal ter o seu direito não garantido pela forma em que é feita a avaliação. E fomentar a interação entre as diversas esferas de instituições, tanto pública, o Sereste, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público do Trabalho, Saúde, o Ministério da Saúde, a fim de atuar de modo integrado na promoção da saúde e do bem-estar físico e psicossocial do indivíduo. Agora me ocorreu a questão do tensionamento também, que isso acontece muito. É aquele trabalhador, que isso é demanda que cai no serviço social sempre, que é o trabalhador que estava em benefício e por um momento o benefício, ele dá alta ao benefício. Ele tem alta pela perícia médica, que diz que está em condições de retornar para o trabalho. E ele chega na empresa e a empresa diz que ele não está em condições de trabalhar. E como fica esse trabalhador? Completamente
desprotegido e que agrava ainda mais a situação de saúde, porque gera um problema de doença mental, de incapacidade de resolver, porque ele está descoberto pela INSS e também está descoberto pela empresa, que tem que se apresentar, porque senão ele é abandono de trabalho. E a participação do Serviço Social na Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador, que é a CIST, é um espaço importante de controle social para discutir as questões relacionadas à Previdência e todas essas questões que são trazidas pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, e desmistificar um pouco essas questões que é tão complexa como a própria legislação previdenciária e o reconhecimento do benefício por incapacidade. A inserção dos assistentes sociais em espaços ocupacionais, que aí eu trago que a importância do serviço social também em outras áreas do próprio INSS. Além do serviço social, temos a reabilitação profissional, temos os CIAS, que vai ser, pelo menos, inaugurado aqui em Porto Alegre, na gerência executiva, no próximo dia 23, que é o subsistema integrado de atendimento à saúde do trabalhador, que foi falado ontem pela Lúcia, que é pelo planejamento, que vai cuidar da saúde dos servidores públicos federais, que são espaços importantes, desde que preservando a especificidade da nossa profissão, não perdendo de vista as nossas dimensões, né, da profissão e tudo o que envolve. E eu acho que outro desafio é que os conselhos de previdência passam a ser deliberativos. Hoje eles são consultivos, né, quadripartite, tem representação do governo, dos trabalhadores, dos empregados e dos aposentados e pensionistas, que discutem em todas as gerências executivas do INSS, que são 100 no Brasil, que compõem cada um os seus conselhos de previdência e que discutem questões relacionadas à política previdenciária, mas que ainda de forma consultiva e que não há participação da população nesse controle e nem que poderia ser discutido e criado da mesma forma que as outras políticas como assistência e saúde. Como perspectiva, finalizando então, instrumentalizar as entidades governamentais e não governamentais em matéria de política previdenciária, especialmente no que concerne as questões do benefício por incapacidade, a fim de se formar uma consciência coletiva de proteção ao trabalho. Promover a articulação entre instituições responsáveis, direta e indiretamente, pela implementação da política nacional de saúde do trabalhador, a fim de consolidar a interface entre os segmentos referentes à saúde, previdência, trabalho e emprego. E promover a articulação entre os setores internos do Instituto, responsáveis pela operacionalização da prestação de serviços concernentes aos benefícios por incapacidade. Não adianta o serviço social querer fazer saúde do trabalhador sozinho. Ele tem que estar articulado com a perícia médica, ele tem que estar articulado com a reabilitação profissional, tem que envolver aqueles colegas na parte administrativa para entender, senão nós não vamos conseguir. E, além do mais, trabalhar externamente. Democratizar o acesso aos direitos previdenciários e os meios de exercê-los, isto de forma tanto intra como extra-institucional, e realizar capacitações com os profissionais, tendo em vista a sua abrangência no campo de ação que envolve a saúde do trabalhador. Nós temos que saber o que é o NEP, Nexo Técnico Epidemiológico, o que é o AP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, como que se dá essa avaliação do nexo de causalidade. Então, são assuntos pertinentes que têm que ser discutidos para que nós possamos trabalhar na área. E, finalmente, traçar o perfil aos trabalhadores que procuram a Previdência, uma realização de um trabalho articulado com a reabilitação e perícia médica, e articulação com o Ministério Público do Trabalho, fornecendo dados de doenças e incidências, os incidentes
acidentes de maior incidência provocados pela empresa, que esses dados estatísticos a Previdência pode fornecer. E, então, finalmente, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Parabéns a Ângela, também bem colaborativa, tanto pelo conteúdo, obviamente, como também pelo tempo. Nós vamos dar início, então, ao debate, e eu gostaria, antes de passar a palavra para Fátima, que vai coordenar esse momento, gostaria de informar que as apresentações em PowerPoint dos palestrantes serão disponibilizados ainda esta semana no site do Cefes, juntamente com o relato do evento. Então, porque já tem muita expectativa, né, das pessoas em acessar o material dos que aqui estiveram, para diminuir um pouco a ansiedade. Para tentar otimizar os trabalhos, então, eu vou pedir que as pessoas possam vir se dirigindo aqui, como foi feito no período da manhã, para encaminharem as suas perguntas aos nossos painelistas. E nós vamos abrir, então, a inscrição para 5 pessoas, e nós vamos, até para possibilitar que tenha um número maior de contribuições, nós vamos limitar o tempo em 2 minutos. Então, para o pessoal aí exercendo seu poder de síntese, né, poder fazer as suas contribuições, as suas questões num prazo de 2 minutos. Então, as pessoas podem vir chegando, se dirigindo aqui ao palco, enquanto a gente espera a manifestação. Eu vou fazer uma referência aqui aos conselhos regionais que estão ou estiveram presentes aqui nesse seminário. Nós tivemos a participação do CRES do Pará, do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, de São Paulo, o CRES Paraná, o CRES Santa Catarina, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo, de Sergipe, de Goiás, do Mato Grosso, do Piauí, de Roraima, aliás, de Rondônia, da seccional do Acre, do Amapá e do CRES Rio Grande do Sul, por óbvio, né? Então, nós tivemos aí a participação de 21 regionais ou seccionais de base estadual, o que demonstra efetivamente a participação e a atenção que o conjunto Cefes-CRES tem dado para este tema da Previdência Social. Fátima, só antes da gente continuar, só para informar que tivemos alguns problemas de áudio na transmissão online, então nós estamos pedindo desculpas, né, involuntário, e futuramente o vídeo editado do seminário será enviado aos CRES para consulta. Lamentamos profundamente, mas fugiu a nossa governabilidade. Ou o povo quer ir assistir o jogo, ou está tudo conversado, né? Mas a questão que eu quero colocar para as duas palestrantes, eu já trabalhei um tempo nessa área de saúde do trabalhador, e é uma área que muito me encanta. Hoje estou trabalhando com saúde indígena. Mas, no período que eu trabalhei, tinha uma coisa que já me preocupava, ao mesmo tempo que me instigava. De repente, hoje, esse cenário é outro. Em se tratando de saúde do trabalhador, o que eu observei nesse tempo trabalhando numa instituição pública? É que essa temática, ela é preocupação do serviço público como órgão de fiscalização para cobrar do setor privado. E eu não identifiquei, foi quase que uma guerra dentro da minha instituição, discutir essa questão de saúde do trabalhador para dentro de uma instituição pública. Como é que hoje, no âmbito do serviço público, essa questão da saúde do trabalhador para os trabalhadores do setor público, ela vem sendo pensada, o que avançou, o que tem sido construído? Eu sei que tem algumas coisas que têm sido discutidas, tem alguns avanços,
mas, objetivamente, essa não é uma preocupação do setor público com os seus trabalhadores. Essa é a questão. Oi, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cátia, de São Paulo. Oi. Bom, o que eu tenho aqui é trazer uma problematização, que aí não foi suscitada, tiveram várias, com relação ao benefício do auxílio reclusão. Todos os benefícios, eles são contributivos, as pessoas têm que manter a qualidade segurada. No caso do auxílio de reclusão, tem um preconceito ainda maior com ele. Ele não é um benefício de assistência, mesmo assim se coloca no patamar de assistência. De que forma? Só tem direito se o trabalhador recebeu até um teto. Ele é limitado a um teto. Então, acima daquele valor, que eu não recordo agora, 700 e alguma coisa, se o trabalhador recebe R$800, a família não tem mais direito, né? Então, assim, é um benefício de assistência ou um benefício de previdência, né? E, assim, é uma questão que está colocada na lei. E aí, de que forma a gente pode se articular, né? De que forma a gente pode se articular enquanto sociedade, enquanto profissional, para mudar essa lei? E aí, o que acontece também, só mais uma questão, no benefício de assistência, no próprio BPC, as pessoas que estão reclusas no sistema prisional, em tratamento psiquiátrico, recebem medida de segurança, muitas vezes, dependendo de onde estão, no caso dos hospitais de custódia, por exemplo, às vezes ela passa os 7, 10 dias no hospital de custódia e os outros 20 dias em casa. Ela passa a maioria do tempo, quando estão no programa de retorno à família, na sua casa, e não recebem por conta da legislação. Então, de que maneira existe uma proposta, a gente pode enfrentar esse tipo de questão? Boa tarde para todos. Meu nome é Luana, eu sou assistente social lá da agência do INSS de Itaém, pertencente à Jack Santos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, até quero pedir desculpas aí se a minha pergunta já foi. É a respeito da CIF. A gente sabe que hoje a CIF é um instrumento utilizado para o acesso ao BPC, né, a pessoa com deficiência, mas eu gostaria de saber a respeito dos outros benefícios por incapacidade. Quando que ela vai ser utilizada, se existe algum grupo discutindo, se a gente pode fazer parte desse grupo, das sugestões. E é isso. Obrigada. E um beijo para a galera de Santos. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Juliane, do INSS de Alagoas. Bem, a pergunta é um pouco instigativa. Se eu não estou enganada, o projeto de atenção à saúde do trabalhador é direcionado diretamente ao segurado obrigatório. E, assim, a minha pergunta é a seguinte: como poderia ser direcionado um projeto à saúde do trabalhador rural? Já que ele é segurado especial, né, tem seus direitos garantidos, e é contemplado, e infelizmente, hoje em dia é contemplado só o trabalhador obrigatório urbano. Minha pergunta... Ok, obrigada. Obrigada. Marinete. Última intervenção, depois a gente passa para os nossos painelistas. Gostaria de parabenizar a mesa pelas falas e pelas instigantes reflexões. Eu acho que o campo da saúde do trabalhador é o maior desafio que a gente tem hoje, né, da instituição. O campo que exige articulação com segmentos organizados, o campo que exige da gente o conhecimento crítico, né? E eu queria, né, trazer para a mesa o debate, porque nessa lógica da atividade do mercado da política previdenciária, nós percebemos, ao mesmo tempo, uma restrição muito grande no acesso ao auxílio-doença previdenciário, inclusive com os logos dos médicos peritos, pela Associação Nacional dos Médicos Peritos, de que conseguiria economizar não sei quantos milhões de reais, né, com a entrada da ampliação do quadro. Ao mesmo tempo, o gasto com o auxílio-doença é acompanhado cotidianamente pelo Ministério da Fazenda. E nós sabemos que nas políticas dos fundos de pensão, de capitalização, não existe benefícios temporários. Seria essa uma das reflexões
né, a contradição entre oferecer esse serviço na política pública quando ela não está acessada pelo mercado, por isso a restrição, né, de sucateamento desse acesso, uma reflexão, né? E um outro ponto que eu queria trazer para a mesa é até assim, mostrar que como que desde 98 a gente discute saúde do trabalhador, quando existia, né, estrutura mínima para isso, numa concepção para além do direito formal, né? A gente trabalhava com os projetos de saúde do trabalhador, entendendo os benefícios por discapacidade como um todo, inclusive com pesquisas que foi totalmente destruída com a extinção do serviço social. Então, é com muito orgulho que, apesar do sucateamento, a gente coloca que o Serviço Social da Previdência foi um dos poucos que participou no INSS da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, a última, desde as suas instâncias deliberadas pelas bases. Eu acho que é um registro importante e tem que ampliar essa discussão. Nós temos mais uma questão que foi encaminhada pelo chat, que eu vou encaminhar para as painelistas. Na verdade, duas questões. Não conheço nenhum centro de reabilitação da Previdência que funcione. Fazendo parte dessa reabilitação, temos a concessão de órtese e próteses e meios auxiliares de locomoção que devem ser concedidos e garantidos ao trabalhador quando acidentado. Como falar em reabilitação e readaptação profissionais se não garantimos o mínimo de serviços ofertados a esse trabalhador? A segunda questão é como garantir a saúde do trabalhador se o próprio Estado não garante aos seus trabalhadores, servidores públicos da saúde, um ambiente digno de trabalho. E a última questão, qual o papel do assistente social na Previdência ao se deparar com casos em que o usuário fica à mercê do agendamento de exames do SUS para a revisão do benefício? Quem começa? Como tem... nós vamos em 5 minutos para cada uma das painelistas. Acho que a Ângela ficou com as maiores questões, né, Ângela? Então nós vamos começar por Juliana. Toca lá. Do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, houve uma alteração na lei que, anterior a essa alteração, que foi uma perda de direito, houve um limite. Hoje só tem direito aos dependentes daquela pessoa que está retido, se receber menos de 740 e poucos reais. Então, foi uma alteração que foi sofrida pela própria lei, e para que se reverta isso, tem que haver essa discussão em movimentos deliberativos que façam com que isso seja alterado. De valor para o salário família. Então, isso aí é uma alteração que, nesse momento, reconhecemos que é uma perda desses segurados, mas que tem que ser mobilizado por uma lei, mas sim através da mobilização da sociedade é que se pode alterar essas questões. Acho que tem a questão da CIF, né? A colega colocou como é que está as discussões com relação à CIF nos benefícios por incapacidade. Que eu saiba, teve uma única reunião em Brasília, em 2008, para discutir a questão de introduzir esta nova forma de avaliação, não só vendo a questão do CID, mas incluir a CIF nesta avaliação pelos benefícios por incapacidade, e que se tem visto que seria uma forma mais justa, mas ainda está muito incipiente nesse processo. Bom, a questão da reabilitação profissional. É um espaço institucional do assistente social, porém hoje o modelo que temos de reabilitação profissional, ele não traz especificamente um trabalho do assistente social. Eles são considerados orientadores profissionais. E muitos desses profissionais que trabalham nesta área se colocam como tal. Então, eu acho que o que deve acontecer
é uma nova forma, um novo olhar para esse modelo atual de reabilitação, que ela também foi houve um desmonte lá em 98, e o Serviço Social da Previdência, ele avançou nas discussões e a reabilitação profissional ficou sucateada, desmontada e às vezes não dando conta para atender à real necessidade que hoje está posta pelos trabalhadores. Eu acho que isso precisa ser visto de forma conjunta para que esse modelo, que sabemos que não está mais atendendo à necessidade desses trabalhadores, e que seja uma discussão conjunta dentro da própria instituição. Eu só queria responder para a colega que falava sobre a questão do trabalhador rural. É possível fazer a saúde do trabalhador com os segurados especiais. Só que tem uma outra forma de avaliar as questões aonde ele está exposto no campo. Isso é muito interessante fazer um trabalho nesta área, porque normalmente a atuação está voltada para o trabalhador urbano, mas nós temos muita demanda desses trabalhadores, são mulheres, familiares, todos que vivem nesse meio e que não têm informação nenhuma, adoecem e ficam à mercê, e tem um trabalho muito pesado e sem acesso à previdência, às informações, a seus direitos, e tem toda uma legislação que cobre e que deve reconhecer nessas condições. Eu acho que é uma boa forma de intervenção do assistente social na área do segurado especial. Nós vamos então passar para a professora Jussara, já adiantando que ela vai fazer o encerramento do painel junto com as suas considerações. Bem, uma das questões trazidas aqui que eu gostaria de estar falando é com relação à saúde do trabalhador do setor público, né? E é muito bem colocada, porque, na verdade, historicamente, a gente sabe das limitações e das dificuldades da atenção do próprio trabalhador da saúde. Mais recentemente, na área de saúde, nós temos aí uma discussão um pouco mais aprofundada, uma organização dos trabalhadores da saúde e uma preocupação com a atenção aos trabalhadores da saúde. Hoje, nas universidades, começa a ser montado, e isso é muito ainda inicial, começa a ser montado, então, o serviço aos moldes do que deve ser um serviço de atenção ao trabalhador, com a equipe técnica, né, nos locais. Em Porto Alegre, isso ainda está no âmbito de discussões, e acredito que no Brasil inteiro. Hoje, quem faz isso, quem está responsável é o Marco Pérez, que está no Ministério do Planejamento, e que vem tocando isso e tem nos procurado, né, para que a gente possa estar ajudando a organizar. Sem sombra de dúvida, nós lidamos com isso. Para fora, há toda uma vigilância, né, mas, quando se olha por dentro, é a dificuldade de que isso também possa nos alcançar, que a gente possa ser alcançado por essas medidas de segurança. Eu acho que o que nós trouxemos aqui, eu e a Ângela, foram alguns pontos exatamente para problematizar, para que a gente possa refletir sobre a realidade do serviço social hoje, na Previdência Social. O serviço social tem uma longa história na Previdência, né? Eu, desde que iniciei... Quando? 66 anos, veja só. Então, assim, eu tenho uma longa história. Teve um período em que não houve mais contratações, e agora a gente está vivendo um novo momento com a chegada dos colegas que foram contratados, com uma nova realidade, né, com todas essas mudanças que nós trouxemos aqui. Então, são alguns pontos que nós vamos ter que ir refletindo e buscando como conhecer, articular isso. Eu acho que tanto eu quanto a Ângela trouxemos nas nossas falas a importância de trabalhar de forma articulada com a organização dos trabalhadores,
com as universidades, com outros serviços, para que a gente possa ampliar o foco dos nossos debates e que possamos, de fato, desempenhar um trabalho que atenda a essas novas demandas dos trabalhadores. Todas as questões levantadas aqui são questões que nos inquietam, são questões que desconhecemos, né, que não fazem parte desse dia a dia, e que nós temos que criar esses espaços, esses fóruns de debate, como esse aqui, para discutir, e cada vez mais, eu acho que o resultado desse encontro, ele pode estar trazendo subsídios para se pensar a continuidade, e aí fica a deixa, né, para o CRES e para o Cefes, ver de que forma que podem levar isso adiante. Eu agradeço mais uma vez a todos os que aqui permaneceram, que não são poucos, né? Mesmo com o futebol aí batendo na nossa porta, né? Muito obrigado e um bom retorno a todos que aqui vieram. Um abraço.